Teixeira era o cara que fazia programa uma tranquilidade absoluta. Ele trabalhou na Rádio Timbira no primeiro tempo e no segundo tempo. Quando a Rádio Timbira fechou, ele foi para a difusora. Aí quando a Timbira abriu de novo, ele saiu, brigou com o Raimundo e foi para a Timbira de novo. Foi lá que ele, no 8º andar, que ele inventou o programa Timbira Faz Amigos. Foi lá na Rádio Timbira, na Rua do Egito. O cacique animador Elbert Teixeira, que apresentava Alegria na Taba, apresentou também o Trânsito Livre na Rádio Difusora, quando ele voltou para a Rádio Difusora, apresentou Timbira Faz Amigos, voz belíssima, né? E ele dizia, quando ele apresentava o Timbira Faz Amigos, ele dizia, o programa do velhinho, aí ele dizia assim, vai nessa de velhinho. Um grande nome também, uma grande voz, uma das vozes lindas do rádio maranhense. Fazia como ninguém, o estilo romântico que ele fazia, Timbira Faz Amigos, tudo dentro da noite, que se consagrou no Rádio do Maranhão por muitos anos, e também o Alegria na Tábua, que era um programa que ele apresentava à tarde na Rádio Timbira. Timbira Faz Amigos, Alegria na Tábua, ele foi campeão de audiência nesses dois programas. Herbert era muito meu amigo. Trabalhamos juntos na Difusora há muito tempo, na Timbira. Fez Timbira Faz Amigos, uma programação excelente. Tinha uma audiência louca no Maranhão. Herbert Teixeira é um craque nos programas sentimentais. O seu programa Timbira Faz Amigos, tudo dentro da noite, ele ganhava realmente a noite, porque todos os taxistas, no horário do seu programa, que ia de 8 até meia-noite, eram 4 horas de programa, eles ligavam para o Herbert Teixeira porque ele dava mensagem para todas as categorias profissionais. E alguns profissionais ele conhecia de nome e pessoalmente. Então ele transmitia aquela mensagem tocando num ponto que se ligava àquele profissional. Então essa intimidade que ele tinha com esses profissionais e com essas categorias fazia com que ele tivesse uma audiência total. Ele atingia 90 e tantos pontos de Ibope, ganhava da televisão difusora, que era a única televisão na época, e era a Globo. Ele ganhava das emissoras de rádio todinhas e mais da televisão. Você ouvia o Timbira Faz Amigos na rua, por onde você andasse, se você tá com um rádio na mão. Você ia passando aqui a pé pelas ruas, você ia ouvindo o som do Elbert ligado nas casas, nos táxis, nos carros particulares. Onde você chegava, você ouvia o Elbert. Impressionante. Quando fiz o meu primeiro programa de rádio, Astros, Estrelas and the Ceiling, eu fiz porque quando eu ouvia o Timbira Faz Amigos, do Elbert Teixeira, me dava vontade de ter um dia um programa que o ouvinte pudesse participar pelo telefone, no ar do programa, e o Timbira Faz Amigos marcou muito. O Elbert, e depois ele, quando eu entrei na Difusora, logo depois ele foi chamado para lá, e ele tinha um programa chamado Trânsito Livre, pela manhã. Profissional de mão cheia também, gente boa. Elbert, quando cheguei, ele tinha um programa na Rádio Ribamar. E como ele estava saindo da Rádio Ribamar para um outro prefixo, a Rádio Ribamar precisava colocar naquele horário exatamente um profissional que viesse suprir as necessidades e a competência desse grande homem que foi Herbert Teixeira. E para mim não foi fácil, porque eu tive que gravar os programas do Herbert Teixeira em alguns momentos para ouvir o que ele fazia e tentar buscar um norte para poder, pelo menos, chegar à proximidade daquilo que ele realmente era como apresentador. Foi um dos grandes apresentadores do Maranhão. Foi meu companheiro de rádio durante meus tempos de rádio Timbira, acho que 6 ou 7 anos. Eu fazia a leitura do jornal, do noticiário, de hora em hora, dentro do programa dele, que se chamava Timbira Faz Amigos, tudo dentro da noite. À meia-noite nós terminávamos o horário e íamos para a Praça João Lisboa bater papo com os amigos e relaxar. Normalmente descíamos ali para o abrigo e sempre tomávamos aquela berita juntos, aquela boemia, era uma figura fantástica.
eu acho que o mais sedutor dos locutores que eu conheci. Né? E ele era fisicamente não muito privilegiado, mas com aquela voz ele conseguia coisa que menino novo naquela época não conseguia. Esse foi meu amigo, inclusive de noitadas. Elbert Miguel Teixeira, tudo dentro da noite. Saudade. Grande abraço, meu amigo Elbert Teixeira. Era um homem de um bom coração, compreensivo, né? Gostava da paz, da amizade. Parabéns, Elbert. Dona Carochinha. Nicomar Costa, na realidade, era assim, a Dona Carochinha, a primeira Dona Carochinha, era uma freira anglicana chamada Dorothy Pritchard. E Nicomar Costa fazia o papel um personagem chamado Senhora Sabichona. Quando a freira Dorothy Pritchard deixou São Luís, por questões de trabalho e tal, foi embora daqui, Nicomar assumiu o programa Dona Carochinha, que o personagem original dela era a Senhora Sabichona, e aí ficou Dona Carochinha. Inclusive, ela não gostava que fosse chamada Dona Carochinha. Quando alguém dizia Dona Carochinha, ela dizia, apresenta o programa. Dona Carochinha foi colocada lá por mim. A primeira apresentadora da Dona Carochinha foi Dorothy Pritchard, uma canadense. Como ela estudava religião e era muito religiosa, na época grande da repressão no Brasil, ela começou a apresentar a Dona Carochinha, que foi um fenômeno no Maranhão. Dona Carochinha, quando ela deixou o Maranhão, que hoje em dia é uma mulher casada até, quando ela deixou o Maranhão, ela deixou na mão de Nicomar Costa, que era irmã de Nicolau Costa, que trabalhou com a gente em rádio também. E Nicomar pegou o cartaz e segurou. Dona Carochinha foi uma história. Fazia eco na cidade, Dona Carochinha. Nicomar trabalhou comigo na Rádio Educadora. Nós tínhamos uma missionária canadense chamada Dorothy, que criou um programa infantil na programação da Rádio Educadora. E Nicomar era auxiliar de Dorothy. Quando o Dorothy foi embora, voltou para o Canadá, Nicomar assumiu o programa e o assumiu com uma determinação que fez com que ela fizesse história. Talvez tenha sido a única dirigente de programa infantil que fez história estando aqui no Maranhão e numa rádio. Porque Xuxa fez história, nós trabalhando numa TV como a Globo, falando para o país inteiro. E Nicomar era numa rádio daqui do Maranhão, fazendo um programa infantil que ela pesquisava desde a coisa mais insignificante até o fato mais importante. Ela andava com uma pilha de papel debaixo do braço. Tudo a respeito do programa. E era um programa diversificado, porque não só apresentava as histórias infantis, mas como dava o padrão moral que cada história pretendia transmitir para os ouvintes daquela faixa de idade. O público infantil era ligado, mas ligadíssimo naquela jovem, e ela era uma pessoa alegre, dinâmica, amiga, companheira, e era uma grande profissional naquilo que ela fazia realmente. Ela fazia um programa diferenciado. Um programa que não era só ouvido por crianças, mas por adultos também. Havia um interesse muito especial, a Dona Carochinha, quando ela apresentava o seu programa, e ela prendia as pessoas no rádio. Eu, por exemplo, quando estava em casa, era um ouvinte assíduo da Dona Carochinha, porque quando ela começava a falar, ela me transportava para a minha infância. Saudosa Dona Carochinha, minha amigona. Olha que eu era ouvinte de Dona Carochinha. 13h não perdia o programa de Dona Carochinha. E a Carochinha dava um show fazendo programa para criança na Rádio Educadora. 71 isso. Estive por lá nessa época. No tempo dela, foi grande atração no rádio.
Terminava o nosso programa de esporte, ela começava aquele programa delicioso dela, convivíamos demais. Era uma mãezona pra gente ali naqueles corredores da Rua do Sol. A dona Caruchinha, ela se tornou muito minha amiga, porque eu passei depois a trabalhar com ela na Rádio Educadora e na Rádio Chimbira. E ela tinha um coração desse tamanho. Ela não era boa só na hora da apresentação do programa. Ela tinha uma alma bondosa. Ela era maluca por criança, gostava do que fazia. E sua voz combinava muito bem com os programas infantis, com esse Dona Caruchinha que ela apresentava. Fez história. Por quê? Porque ela fez? Porque ela trabalhava com amor à profissão. Ela chamava as pessoas, fazia o programa dela, ela tinha, como se diz, ela tinha interesse em fazer um bom programa e fez, marcou época. Tony Castro, grande amigo nosso, trabalhou na Rádio Gurupi quando eu fui diretor, quando ele veio de Belém. Ele chegou na Rádio Gurupi, eu não o conhecia, e disse que eu queria fazer um teste como locutor. Aí levei para fazer o teste, quando eu vi o teste, você está contratado. E trabalhou conosco lá, depois, quando eu deixei a direção da rádio, ele ainda continuou. E depois ele trabalhou na Educadora, um companheiro também maravilhoso. Garoto do Pará, irrequieto, um dos melhores repórteres, principalmente na área da política. Eu conheci Tony Castro como repórter de futebol, como cronista esportivo, mas era um grande profissional. Aquele repórter que também fazia diferença, porque era sempre alegre, era aquele repórter que corria atrás da notícia, mas que tinha uma vida, né, não muito correta para ele mesmo, né? Gostava de um goró, como se diz, e não fazia segredo a respeito disso. Mas era um bom profissional, paraense, porreta, o nosso Tony Castro. Eu chamava ele de pequenino cowboy. Tony Castro me deu muita dor de cabeça. Um dos caras que eu mais gostei aqui no Rádio do Maranhão foi Tony Castro, né? Aquelas brincadeiras dele, né? Ele gostava de tomar um pirinitezinho, às vezes cedia. O Tony Castro era terrível, né? Mas o meu pequenino cowboy me deu também muitas alegrias, muitas alegrias. Um dos maiores repórteres que nós tivemos aqui. Pena que tenha misturado um pouco as coisas, a vida particular com o rádio, que não deve ser misturado. E a sua maneira de viver a vida talvez tenha complicado a sua carreira. Talvez não tenha sido contratado por outras grandes emissoras exatamente por essa maneira de viver. Mas era um extraordinário repórter. Tony Castro é irrequieto, aquele repórter furão que ia em todo lugar, que não media consequências, às vezes recidia, mas logo ele, quando era chamado a atenção pelos colegas, ele retomava o ponto de partida, mas voltava de novo. Quer dizer, ele disputava aquilo que se chama o furo, ele gostava de dar o furo, e com isso foi muito bom como um radialista. Era realmente um cara muito inquieto, mas muito desenvolto, um dos bons repórteres políticos que eu tive a oportunidade de conviver aqui no Rádio do Maranhão. Inegavelmente, como repórter, o Tony era uma fera, Ele entrava e conseguia, com aquele jeitinho dele todo especial, chegar exatamente onde ele queria chegar. Fosse a autoridade que fosse, ele estava lá, como eu disse, furando, mas conseguindo fazer a matéria que ele desejava fazer. Tony Castro é muito divertido, muito competente, muito dedicado, mas já é de uma geração acima da minha. Ele é da mesma geração do Denis, do Albino, do Heraldo. Uma figuraça. Um profissional de rádio das antigas, perseguidor do fato até as consequências finais. Pouca gente consegue ser radialista hoje, como ele era, já nessa época de dispersão. Para mim, Tony Castro era o melhor repórter da cidade. As pessoas falam que o Tony fazia isso, o Tony fazia aquilo, mas eu não vou entrar na vida do Tony. O Tony era um repórter completo, fosse qual fosse o assunto.
Diel Carvalho, um dos grandes locutores noticiaristas. E o Cabo não precisa de fato marcante, ele se marcou a vida toda, continua marcando. Ele já morreu, mas ficou a história dele. O Diel também é uma das pessoas que a gente não pode esquecer. Tá na história do Rádio do Maranhão. Locutor noticiarista, bom, mestre de cerimônia, sem igual, tá? Ele usava muito bem a voz. E era dedicado, ele lia o noticiário de 1 em 1 hora, ele passava o dia todo na rádio, tá? Se aperfeiçoando, lendo, treinando, para não errar na hora. Um grande amigo meu de rádio, trabalhamos muito junto na Rádio Timbira, de 64 a 66. Trabalhamos com o Diel Carvalho. Você já conheceu um grande profissional, pessoa simples, e um profissional também de qualidade. E ao Diel eu quero aqui prestar uma homenagem póstuma muito especial, porque se não fosse o Diel Carvalho, eu não estaria no Maranhão. Nós trabalhávamos juntos na Rádio Liberal em Belém do Pará. E eu estava um pouco entristecido certa tarde, antes do meu programa, e o Diel perguntou para mim: Frank, tá triste? Vamos para o Maranhão. E eu digo: rapaz, o que eu vou fazer no Maranhão, meu amigo? Não, eu estou indo para lá, para a Rádio Ribamar. Eu digo: você vai viajar quando? Ele disse: hoje às 19 horas. Eu digo: vou buscar só minha maleta. Vou fazer um teste, passar alguns dias. E realmente passei só alguns dias, 37 anos. Já tinha brilhado no Pará, foi considerado durante 3 anos o melhor noticiarista do Rádio do Pará, profissional capaz de atuar em qualquer rádio do Brasil. Por onde passou, brilhou sempre. Também uma voz gutural impressionante e que chamava atenção. Uma das mais belas vozes que eu já ouvi. Era uma figura, uma das vozes que inclusive moldou a minha. Eu gostava muito de dar à minha voz a impostação que ele tinha na dele. Isso é uma voz extraordinária, não é? Com a voz do Diel, qualquer profissional trabalharia em qualquer emissora de rádio do mundo. Que timbre de voz extraordinário. Eu fiz com o Diel um programa que ele apresentava na Rádio Timbira, chamado de Timbira Vai à Rua. Agora ele tinha uma voz fantástica, né? Só o Cid Moreira. Mas eu tive o prazer de trabalhar com ele na própria Secretaria de Comunicação e na Rádio Mirante, ele trabalhou comigo. Você vai me chamar de saudosista, mas não existe um outro Diel Carvalho. Meu amigão, Itaporã, gente boa, bom apresentador de noticiário, de jornal falado, muito bom. Inteligentíssimo, bom apresentador de noticiário. Trabalhamos juntos, fizemos durante 10 anos aquele Jornal do Maranhão. Ele trabalhou na Educadora, foi diretor da Rádio Educadora também, o Itaporã Bezerra. Um excelente noticiarista, excelente caráter, grande amigo. Locutor de voz marcante. Zé Santos, às vezes, me lembra um pouco Itaporã no metal, na forma de marcar as palavras quando está falando. Ele tinha essa característica. E o Itaporã era aquela alegria constante, parece que tudo para ele era o céu azul, né? Permanentemente azul e a voz inconfundível. Uma voz muito bonita. Trabalhou na Rádio Nacional. Um bom companheiro, tranquilo, dinâmico, grande profissional. Parece que trabalhou, inclusive, na Voz do Brasil. Noticiarista de mão cheia. Chegou, inclusive, a fazer a Voz do Brasil, que não é todo noticiarista que chega à Voz do Brasil. E foi uma perda muito grande. Acho que o Itaporã morreu ainda muito novo. Poderia dar ainda muito mais ao Rádio do Maranhão. Itaporã Bezerra teve o mérito de ser um dos poucos locutores maranhenses que fez concurso na Voz do Brasil e passou em primeiro lugar. Ele foi para Brasília com aquele vozeirão que Deus lhe deu e fez o programa. Passou, foi nomeado pelo governo federal. Com o mês que ele estava lá, tomou um grog e na hora do programa o diretor encontrou ele dormindo dentro do estúdio. E aí ele perdeu o emprego dele. Por onde ele passou, sempre marcou presença pelo vozeirão, pela capacidade que ele tinha de ser um grande noticiarista. Velho Itaporã Bezerra. Algumas vezes a gente se zangava, né? Mas era coisa rápida, né? Mas o Itaporã também foi um grande profissional, respeitado, e as pessoas gostavam muito dele. O Itaporã era fantástico dentro e fora do rádio, era muito divertido,
Mas com Itaporã houve um período que foi o período de migração meu do esporte para a política, e foi quando eu comecei a atuar no marketing político. A gente vendia muito jingle político. Então trabalhamos muito juntos em comícios, em viagens para o interior. O Itaporã é uma pessoa maravilhosa. E o Vasconcelos, aquele estivador da redação. Era aquele homem que ficava na redação, eu até brincava, dizia que ele dormia na redação. Trabalhava e dormia na redação, era o homem que ficava por trás da cortina. Era um redator de mão cheia, Luiz Vasconcelos, caladão, ficava sempre na dele, mas muito eficiente no que fazia. O Luiz sempre foi um homem de máquina de escrever, de redação, um ótimo redator, um ótimo cronista. Eu cheguei, inclusive, a ler, a ser noticiarista, ou seja, locutor noticiarista. Ia para o ar ler notícias redigidas pelo Luiz, e convivemos muito tempo na Rádio Timbira, tanto na época em que ambos éramos funcionários, como também na época que eu fui diretor. Luiz Vasconcelos foi um grande colega meu, trabalhamos junto no Jornal Pequeno, trabalhamos junto na TV, na Rádio Difusora e na Rádio Timbira muitas vezes trabalhamos juntos. Grande amigo nosso, saudosa memória. Trabalhamos juntos na Assembleia Legislativa, uma pessoa maravilhosa, humilde até demais. Boa pessoa, extraordinária pessoa, grande radialista. Eu tive uma vivência com o Luiz no Jornal Pequeno. Foi uma vivência mais boêmia que profissional, eu diria, porque nós trabalhávamos em um horário diferente. À época eu entregava meu material no Jornal Pequeno às 6 horas da tarde. Eles chegavam no jornal às 8 para trabalhar. E às vezes eu saía da Rádio Timbira, eu também trabalhava na Rádio Timbira à época, com Elber Teixeira, na época. Timbira faz amigos tudo dentro da noite. Eu era o leitor das notícias de hora em hora que o departamento de radiojornalismo mantinha. E já ia encontrar o Luiz na praça, eu e ele, para irmos à Boêmia da Madrugada. Nós trabalhamos juntos em várias e várias campanhas, inclusive no Jornal de Hoje, e era um amigo daqueles amigos que eu sempre dizia, o Luiz Vasconcelos não era um amigo para mim, era um irmão. Um grande profissional, um homem de uma facilidade, como jornalista, de expressar tudo aquilo que ele via, que ouvia através das letras, né? Então, ele realmente foi um grande homem.